pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar então mais um encontro nosso de Direito Administrativo, a matéria aí que vai fazer vocês passarem no concurso, né? Essa matéria pode ter certeza que vai fazer a diferença, né? Quanto mais difícil para os candidatos, melhor para nós, né? Porque aqui nós vamos tentar fazer a maior nota possível, tá bom? Então vamos lá. O que nós vimos até agora? Olha só, dentro do direito administrativo, olha só, concentra aí, povo. Olha só, até agora o que nós vimos? Aspectos gerais do direito administrativo, função administrativa e princípios que regem a administração pública. Dentro dos princípios, eu chamei muita atenção para vocês da autotutela, certo? Eu tenho que lembrar que a autotutela é o poder da administração de rever os seus próprios atos, ok? Que ela utiliza lá anulação e revogação. Eu não posso, pessoal, cair numa charadinha que o princípio da autotutela é isso que eu acabei de falar. E, olha só, a tutela é outra coisa, ok? A tutela nós vamos aprender hoje, que é o controle da administração direta sobre a administração indireta, ok? Princípio da autotutela é uma coisa, tutela, outra coisa, certo? Então, não confunda, porque essa é uma charadinha de concurso, certo? Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver organização da administração pública e já trataremos também de controle da administração pública. Eu vou dar muita ênfase a isso aqui hoje, porque aqui estará uma das questões da prova de vocês. Podem ter certeza na prova que vem, ok? Então, tem que aprender organização. Esse mapa mental aqui, ó, ele tem que estar memorizado. Eu já vi alguns alunos aí que já foram alunos, batendo o olho, já lembrando tudo que sabe ali por trás, tá? Tem que bater o olho e lembrar. Se esse aqui não está legal, faça o seu, mas faça um mapa mental, ok? Um esquema. Isso aqui vai ajudar, né, a fazer os gatilhos mentais na hora de uma questão. Isso agiliza a resposta. Eu ganho tempo. Né? Vocês viram que na prova da Polícia Civil de Santa Catarina, uma das coisas que mais pegou foi o tempo, certo? Tinha 120 questões para responder, né, em um curto período de tempo. Então, pode ser que mude o edital e a gente tenha que enfrentar uma coisa desse sentido também, de muitas questões. Então, tem que estar preparado para uma leitura rápida, certo? Então, vamos lá. Então, o tema da aula de hoje é um tema importantíssimo, que é a chamada organização da administração pública, certo? Inicialmente, ó, vamos tratar o seguinte, o que é a administração pública, tá? A administração pública, pessoal, ela pode ser vista sob dois aspectos, tá? Um aspecto mais amplo, que engloba aí mais uma visão de direito constitucional, e um aspecto mais restrito, ok? Um aspecto mais estrito, que é o aspecto importantíssimo aqui para o direito administrativo, tá? Então, nós temos que ter uma distinção. Geralmente, quando a gente se fala de uma maneira geral, administração pública, eu estou buscando mais o aspecto amplo, tá? Então, a administração pública, no aspecto mais amplo, olha só, ela abrange órgãos de governo, tá? E também a administração em sentido estrito. Os órgãos de governo estão relacionados mais a estudo do direito constitucional. Por exemplo, quando vocês vão estudar lá as atribuições do STF, as atribuições do STJ, ok? Isso está relacionado a órgãos de governo, tá? Aqui, para nós, interessa muito aquela função administrativa. Então, para nós, vai importar muito, muito mesmo, a chamada administração em sentido estrito, tá? Não precisa decorar isso aqui, tá? Eu só estou uma questão de introdução. Mas o que vem a ser a administração em sentido estrito? Tá? A administração em sentido estrito, ela ganha, olha só, ela se divide em dois sentidos. Tá? Então, quando eu pego a administração sob o sentido estrito, eu posso ver ela sob dois sentidos, ok? Essa classificação não é cobrada pela FEPESE, tá? Mas ela é muito cobrada por outras bancas, como, por exemplo, a CESP-UNB, como, por exemplo, a ESAF, mas a nossa aqui de Santa Catarina, a FEPESE, não é muito comum ela cobrar o conhecimento dessas duas classificações, mas eu tenho que entender. Vai fazer toda a diferença no meu conhecimento, tá? Não precisa memorizar o que significa, mas entender sim, tá? Olha só, nós temos, então, a administração em sentido formal, subjetivo ou orgânico, ou administração em sentido material, objetivo e funcional. Professor, o que significa isso? Bem tranquilo. Olha só, a primeira classificação é essa que está no quadro aqui. É a administração, ó, em sentido formal, subjetivo ou orgânico,
tá? Essa classificação é a classificação adotada pela administração pública. É adotada aí por toda a doutrina de direito administrativo. O que significa essa classificação aqui, pessoal? Olha só, a administração pública nada mais é que um conjunto de agentes, órgãos e entidades, incumbidos do exercício da função administrativa. Tá? Então, vindo para cá, olha só, a administração em sentido formal nada mais é que o conjunto de órgãos, o conjunto de entidades e os conjuntos de agentes que fazem parte dessas pessoas jurídicas aqui, ok? Eu posso ter, por exemplo, na administração direta, eu posso ter aqui os servidores públicos. Dentro da categoria dos servidores públicos, eu tenho os servidores efetivos, que são aqueles que ingressam por concurso, e os cargos comissionados, né, de livre nomeação, livre exoneração. Além disso, o que eu tenho aqui? Eu tenho também os agentes temporários, dentro da administração direta. Também é muito comum, dentro da administração indireta, aqui, ó, nas pessoas jurídicas de direito privado, os chamados empregados públicos, que são aqueles regidos pela CLT. Tá? Então, o conjunto de agentes que trabalham aqui, juntamente com os órgãos e as entidades, forma o conceito de administração pública. Ok? Então, se eu fosse perguntar para vocês, qual é o conceito de administração pública adotada? Conjunto de órgãos, entidades e agentes. Que fazem o quê? O exercício da função administrativa. Lembra o primeiro dia de aula? Qual é a função típica do executivo? Função administrativa. E o judiciário e o legislativo fazem função administrativa? Sim, na função atípica. Ok? Então, eu tenho que lembrar isso para o ato administrativo, porque a questão vai cair num conceito de ato. Né? Vai perguntar se o judiciário pode emitir um ato administrativo, se o legislativo pode emitir um ato administrativo. E a pergunta também que vai vir é o seguinte: e um particular pode emitir um ato administrativo? Sim. Mas ela não esse ato desse particular não leva em conta essa classificação aqui. Tá? Ele leva em conta a função. Estão entendendo? Por que o particular emite um ato? Porque ele presta a função administrativa. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Ó? Essa classificação adotada para dizer o seguinte: quem é administração e quem não é, essa classificação adotada, ela leva em consideração, ó, 3 palavrinhas: sentido formal, subjetivo e orgânico. Fica bem fácil de memorizar. Ó. Em sentido formal, não lembra uma forma? Sentido formal. Em sentido subjetivo, não lembra pessoas? Subjetivo, lembra pessoas, lembra os agentes. E orgânico, não lembra órgão? Então, conjunto de entidades, órgãos e agentes, que fazem o quê? A função administrativa. Certo? Quais são as 4 funções administrativas que eu tenho que saber? Prestar serviço público, poder de polícia, o fomento e exploração da atividade econômica. Tudo isso vai se encaixar aqui hoje. Certo? Tem que saber. Então, vamos lá. Então, desse conceito aqui, ó, o que é importante eu saber? Que alguém ficou de fora. Certo? Alguém ficou de fora. E vejam bem, quando eu esquematizo aqui, ó, fica fácil visualizar. Então, se eu estivesse falando de uma forma abstrata, talvez vocês não estivessem vendo. Tá? Mas eu mostrando aqui, ó, olha só, por essa classificação, alguém ficou de fora. E ficou bem claro que ele ficou de fora. Estão vendo? Tá? Então, quem ficou de fora nessa classificação? Os particulares. Os concessionários, os permissionários e os autorizatários. Ok? Então, eu levo em consideração, ó, essa classificação aqui. Então, administração direta e indireta. Ficou de fora os particulares. Tá? Mas lembrando que particulares emitem atos. Mas por que eles emitem atos? Por causa dessa segunda classificação aqui. Então, essa segunda classificação não é adotada pelo Brasil, mas ela serve para mim ver quem faz a função. Tá? Essa classificação ela é muito importante, sabe para quê? Para o direito administrativo. O objeto de estudo, olha só, preste atenção, o objeto de estudo do direito administrativo é a função administrativa. Nosso objeto de estudo é a função. Então, por isso que eu estudo um particular. Porque a função é o objeto de estudo do direito administrativo, está entendendo? Então, essa segunda classificação, ó, em sentido material, objetivo e funcional, ela leva em consideração o seguinte: quem faz parte da administração seriam aqueles que prestam a função. Já sei que não é essa adotada. Mas eu sei que, por exemplo, um particular presta serviços públicos, presta atividade administrativa. Tá? Então, o que eu tenho que saber? Que essa segunda classificação
não é adotada, tá? Mas essa segunda classificação, ela é importante, porque é o objeto de estudo do direito administrativo, tá? Então, mensagem final: particulares não fazem parte da administração, porque o Brasil não adota aquela classificação ali. Contudo, particulares emitem atos administrativos, porque eles prestam serviços públicos, ok? Todo mundo fechou? Então, vamos embora. Aqui, disso que nós falamos até agora, quais seriam perguntas? A primeira pergunta: o que é administração pública? Conjunto de órgãos, entidades e agentes que prestam serviço público, que exerce a função administrativa. Ok? Fechamos esse primeiro conceito. Segunda questão que poderia cair: particulares fazem parte da administração? Não. Outra questão que eu já mato. Particulares emitem atos administrativos? Sim, matei outra questão. Ok? Então, é nesse sentido que as questões vão vir para vocês, vão testar aí o conhecimento de vocês. Tá? Fechou? Vamos embora. Olha só, então, dentro dessa classificação, eu tenho que lembrar das 4 funções. Tá? Essas 4 funções nós vamos encaixar no estudo. Então, nós vamos ter que lembrar, por exemplo, quem presta serviço público, poder de polícia, e vamos falar aí sobre intervenção do domínio econômico. Tá? Então, são assuntos que eu vou trazer e encaixar aqui. Certo? Olha só. Então, o que nós vamos fazer agora? Ó? Toda atividade do Estado se desenvolve, seja direta ou indiretamente, por meio de órgãos, entidades e agentes. Por que toda atividade se desenvolve direta ou indiretamente? Porque nós adotamos essa classificação. Órgãos, entidades e agentes. Então, toda atividade se desenvolve assim, de forma direta ou indireta. Tá bom? Olha só, então, para o desempenho das suas atribuições, a administração se organiza em órgãos e entidades, com base em 3 princípios funcionais. Tá? Então, agora nós já começamos a organizar o nosso esquema aqui. Ó. Essas 3 funções são: eu tenho a chamada administração centralizada, a chamada administração desconcentrada e a chamada administração descentralizada. Ok? Então, essas 3 formas de organizar a administração que existem. Tá? A primeira delas, a chamada administração centralizada, eu dou um sinônimo. O sinônimo é a chamada administração direta. Certo? E o que é a administração direta? O conjunto dos entes federativos. Tá? Então, olha só, a FEPESE, por exemplo, ela usa ou ente federativo aqui, ou ela usa também ente político para chamar os entes federativos. Tá? Ou ela chama de ente político ou ente federativo. Tá? Aparecem os 2 termos aqui nas questões da FEPESE. Ok? Então, vamos adentrar aqui a primeira forma de estrutura da administração pública que nós temos, a chamada administração centralizada. Tá? O que vem a ser a administração centralizada? Ela é sinônimo daquilo que a gente chama de administração direta. E o que vem a ser a administração direta? Olha só, a administração direta nada mais é que os entes federativos e os seus órgãos. Isso é aquilo que a gente chama de administração direta, os entes federativos. Tá bom? Olha só. Quando o Estado executa diretamente, por intermédio dos seus órgãos e seus agentes, nós temos a chamada administração direta. Então, é quando o próprio Estado presta o serviço através dos seus órgãos, a gente tem a administração direta. Para facilitar, eu olho para a prefeitura aqui da nossa cidade, eu vejo a administração direta. Eu vejo o governo, o poder executivo do Estado de Santa Catarina, eu vejo a chamada administração direta. Tá bom? Essa é a primeira forma. Só que, buscando uma melhor especialização, surgem 2 formas de se organizar melhor, que é a chamada desconcentração e a chamada descentralização. Tá? São formas de especializar. Tá? Se quiser acrescentar no esquema aqui, ó, tanto a desconcentração quanto a descentralização estão relacionadas ao princípio da especialização. Como assim, professor, especializar? Como assim especialização? Vejam bem, a administração vai buscar uma especialização.
Por exemplo, ela vai criar um órgão responsável por educação, um órgão responsável por saúde, um órgão responsável por infraestrutura. Ela se especializa. Estão entendendo? E ela usa esses dois fenômenos para se especializar. Tá? Ela usa tanto a descentralização quanto a desconcentração. Vamos ao primeiro, então. O que se trata a chamada desconcentração? Olha só, presta atenção. A desconcentração é o seguinte, ó. Eu tenho a chamada administração direta, centralizada, ok? Ó, administração direta centralizada. É o ente federativo aqui. É o Estado, é o município, é a União. Buscando uma melhor especialização, ela vai fazer o primeiro fenômeno. O primeiro instituto que ela tem é chamado de desconcentração. O que ela vai fazer? Ó? Ela vai pegar parte de uma atribuição dela e vai desconcentrar. Olha só, desconcentrar. A característica importante aqui, ó, da desconcentração é que é a mesma pessoa jurídica que desconcentra. Estão entendendo? Então, ó, a pessoa jurídica é o Estado. O Estado tem uma personalidade jurídica, ele é uma pessoa jurídica, ok? E o Estado, buscando uma melhor especialização, ele desconcentra. Ó, ele cria secretarias, tá bom? Secretarias é desconcentração. Cada secretaria vai ser um centro especializado de competência. Cada secretaria tem uma competência. Segurança, saúde, infraestrutura, moradia, ok? O que eu tenho que ter cuidado aqui, ó? Que o ente federativo que tem personalidade. O órgão não tem personalidade. Outra coisa, como nós estamos nos preparando muito para essa prova da FEPESE, o que ela usa nas questões? Ela diz o seguinte, ó, que secretaria, ela substitui a palavra órgão. Então, vou ter várias questões da FEPESE que ela não vai dizer órgão, ela vai dizer secretaria. E eu tenho que já saber que secretaria é um órgão do Estado. Ok? Então, já deixo aqui no esquema para vocês lembrar que as secretarias de Estado são órgãos. E a charadinha dela vai ser o seguinte, ela vai dizer que uma autarquia, que uma secretaria está aqui, ó, na administração indireta, como se fosse uma autarquia. Essa é a charadinha dela, tá bom? Então, não pode cair na charadinha, tá? Então, órgão, né, foi criado por desconcentração. Depois eu vou contar coisas melhores para vocês, tá bom? Mas vejam bem, ó. O que vem a ser, então, a desconcentração? Uma distribuição interna de competências na mesma pessoa jurídica. Não pode ter dúvida, ó. Distribuição interna de competência dentro da mesma pessoa jurídica. Tá? Isso leva a uma coisa importantíssima, é mais uma questão de prova aqui, ó. Isso leva a entender que existe aqui, ó, uma hierarquia. Tá? Todos conseguem ver aqui, ó, que existe uma hierarquia? Ok? Quem está abaixo está subordinado a quem está acima. Então, por exemplo, o secretário está subordinado ao governador, tá? Um diretor está subordinado a um secretário, e aí vai, tá bom? Nós temos aqui uma hierarquia. Então, na desconcentração, existe hierarquia. Show de bola? Não podemos cair nisso, tá? Uma coisa importante também, essa é uma questão que muitos esquecem, que é o seguinte, tá? Eu sempre coloco aqui no esquema o asterisco. Existe desconcentração na administração direta, que é a regra, mas também existe desconcentração na administração indireta. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Imagine, dentro de uma autarquia, que é uma entidade da administração indireta, que eu vou explicar o que vem a ser isso, mas imagine que foi criada uma entidade aqui, ó, por exemplo, a Universidade Federal Fronteira Sul, que é uma autarquia. Depois que ela é criada, tá, vai acontecer aqui, ó, o fenômeno da desconcentração. Ela vai se organizar em departamentos dentro lá da universidade. O que é essa organização por órgãos lá dentro? É uma desconcentração. Ok? Então, seria uma charadinha muito avançada. Se eu perguntasse o seguinte, existe desconcentração na administração indireta? Existe. Certo? Existe. Mas primeiro eu tenho que criar a entidade. Ok? Primeiro tem que ter o pai para ter o filho. Tá? Então, primeiro cria a entidade para depois ter a desconcentração. Vamos lá, então. Mensagem final aqui, ó. Na desconcentração existe hierarquia. E é uma única pessoa jurídica. Entenderam? Uma única pessoa jurídica.
Tá, para facilitar mais ainda. Imagine que vocês precisam de medicamentos. Aí você se dirige à Secretaria Municipal, né, de Saúde. E aí é negado um medicamento. Aí a pessoa procura, por exemplo, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai ajuizar uma ação de pedido de medicamentos contra quem? Contra o Estado. Por que contra o Estado e não contra o órgão? Porque o órgão, sem personalidade. A secretaria tem personalidade. Se tem personalidade, é um sujeito de direitos e obrigações. Tem uma pessoa jurídica ali. Outra coisa, outra charadinha aqui, ó, que eu não posso cair. Órgão tem CNPJ? Tem. Órgão tem CNPJ. Não quer dizer que ele tem personalidade, mas ele tem um CNPJ. É para controle, ok? Porque eu vou ter um gestor responsável por aquele órgão. Mas é para fins de controle. Tá bom? Não quer dizer que tem personalidade. Cuidado com isso. Ok? Não foi objeto de questões da FEPES, mas é uma charadinha aí que pode acontecer. Tá? E o terceiro fenômeno, que é um aqui importantíssimo, que é a chamada descentralização. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês várias formas, né? Estou falando, fazendo, gesticulando, fazendo esquema aqui para a gente tentar memorizar. Olha só. Na desconcentração, eu tenho uma pessoa e eu crio órgãos, chamados de secretarias. Tranquilo? Fechou? Existe uma pessoa jurídica desconcentrada e que é criado órgãos, chamados de secretarias. Existe subordinação aqui. Ok. Agora, na descentralização é assim, ó. Então, eu pego o Estado, eu pego parte do Estado e dou para outra pessoa. Olha só. Então, aqui, ó. Vou ficar bem de frente aqui para vocês lembrarem, ó. Na administração direta, olha só, eu desconcentro, criando secretarias, uma única pessoa. Aqui, desse lado, o que eu faço? O Estado pega parte das suas atribuições e dá para outra pessoa. Então, isso é descentralizar. Olha só, eu pego parte das minhas atribuições e dou para outra pessoa independente de mim. Tá? Olha só, outra característica que vocês conseguem ver no visual. Olha só, na desconcentração, para baixo, hierarquia. Na descentralização, para o lado. Não há hierarquia. Ó, qual é a palavrinha? Tutela. Ok? O controle da direta para a indireta é tutela, ou chamado controle finalístico. Tá? Então, sinônimo aqui, ó, de tutela é o chamado controle finalístico. Depois eu vou explicar por que finalístico. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu já sei que na descentralização tenho duas pessoas jurídicas. Na desconcentração, uma. Tá? Já sei que na desconcentração há hierarquia. Na descentralização, não há hierarquia. Ok, até aí fechou. Só que quem é essa segunda pessoa aqui? Essa é a pergunta. Qual é essa pessoa que saiu aqui desse lado? Duas podem acontecer. Ok? Olha só. Pode ser uma entidade da administração indireta ou pode ser um particular. Ok? Então, quando eu descentralizo parte das minhas atribuições, eu passo ou para uma entidade que vai fazer parte da administração ou eu passo para um particular. Ok? Existe diferença? Existe. Tá? Nessa descentralização existe uma pequena diferença que nós vamos entender agora. Olha só. Então, todo mundo entendeu que na descentralização eu passo para uma outra pessoa, que pode ser uma entidade ou um particular? Fechou. Então, vamos lá. Olha só. Resumidamente, qual a diferença, então, até agora, no que nós vimos, entre desconcentrar e descentralizar? Tá? A primeira coisa que eu vejo, ó, na desconcentração, uma única pessoa. Fechou. Na desconcentração, existe hierarquia. Fechou também. E se existe hierarquia, existe subordinação. E a última coisa, o que eu crio? Crio órgãos. Tá? Para o método mnemônico ficar mais fácil ainda, ó, na descom, eu crio órgão. Ok? Na descom, não cai na charadinha, né? Tem coisa que a gente tem que memorizar de forma mais fácil. Olha só, na descom, eu crio órgão. Na na descentralização, eu crio entidade. Mas também eu posso ter o particular.
tá? Mas a charadinha geralmente está aqui. Vou trocar esses dois aqui, tá? Fechou, então? Então, para finalizar, qual a diferença, então? Na descentralização, ó, envolve duas pessoas. Uma característica importante. A segunda característica, na descentralização, não há hierarquia, não há subordinação. Há tutela, ou também chamado de controle finalístico. Por que finalístico? Por que controle finalístico? Controle de finalidade. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou descentralizar e passar para alguém. Mas eu simplesmente vou abandonar isso? Eu não tenho que controlar? Ó, eu crio aqui, né? Mas eu vou ver o seguinte, tu está fazendo a tua finalidade? Se não está, me devolve. É assim, não é definitivo isso aqui, ok? Então, eu passo a atividade para outra pessoa e eu continuo fiscalizando ela. Ok? É um controle de finalidade, não é um controle hierárquico. Hierárquico é mais forte, ok? Hierarquia é mais forte que finalidade. Então, só vejo o seguinte, ela está cumprindo com a finalidade ou não? Vamos pegar um exemplo prático, né? Nós temos no governo federal o Ministério da Educação, certo? E o Ministério da Educação fiscaliza as autarquias. Dentro da fiscalização das autarquias, fiscaliza as universidades federais, se elas estão cumprindo com aquilo que o MEC determina. É um controle de finalidade, controle finalístico. Mas não há uma hierarquia entre o MEC e a universidade, porque a universidade é independente. Ela é autônoma em relação a isso. Entenderam? Vamos lá. Vamos aprofundar, né? Nós temos que chegar nas questões. Olha só. Essas duas palavrinhas, presta atenção aí, ó, essas duas palavrinhas, elas não caem nos concursos da FEPES, só caiu numa questão de procurador, tá? Mas o conhecimento entre outorga e delegação. Mas outros concursos cobram bastante, ok? A FEPES não se preocupa tanto com outorga e delegação. Às vezes, nos enunciados, ela diz, o agente delegatário. Ok, eu vou ter que entender o que é. Mas não necessariamente está cobrando essa divisão. Olha só. Dentro da descentralização, existe duas espécies. Olha só. Então, na descentralização, existe duas espécies. Ou eu tenho a chamada descentralização por outorga, ou eu tenho a descentralização por delegação. Ok? Qual a diferença? Olha só. A outorga, ela tem três sinônimos. Ela pode ser descentralização por serviço, descentralização funcional ou também chamada descentralização técnica. Isso aqui não aparece em concurso. Agora, essa aqui tem um sinônimo que aparece muito. Alguém sabe o nome? É descentralização por delegação ou por... Cai muito. Por colaboração. Essa eu tenho que saber. Ok? Então, olha só. A outorga, o que o Estado faz na outorga? Na outorga, descentralização por outorga. Sabe o que ele faz? Ele pega uma lei específica e cria ou autoriza. Retomando, olha só, na outorga, o Estado vai pegar uma lei e ele vai criar ou autorizar a criação das entidades, tá? E na outorga, importantíssimo, olha só, na outorga eu passo a titularidade e eu passo mais a execução do serviço. Então, o que eu faço? Ó? O Estado pega a parte da atribuição, dá para outra pessoa. E tu vai ser titular disso e vai executar isso. Tá? Já para o particular, não é assim. Na descentralização por delegação a um particular, olha só passa a execução. O poder público sempre conserva aqui, ó, a titularidade. Ok? Então, por exemplo, uma concessão de transporte urbano municipal, as concessionárias aqui. Quem é o titular do serviço de transporte municipal? O município de Chapecó. Quem está executando? A empresa concessionária. Estão entendendo? Olha só. Então, a concessionária é o particular executando o serviço. Mas quem é o dono, o titular do serviço? O município. Quando acabar o contrato de concessão, ou ocorrer algum problema aqui, volta para onde o serviço? Para quem é o seu titular. Ok? Agora, na outorga, eu passo titularidade mais execução. Ou seja,
Na outorga, a entidade, olha pessoal, a entidade ela tem autonomia. Ela tem autonomia, ok? Ela é independente daquele que o criou, tá? Ela passa a ser autônoma. Vamos lá então. Próximo. Próximo nós temos a descentralização por delegação ou também chamada por colaboração. O que eu tenho que entender aqui? Olha só, na descentralização por colaboração ou também chamada de delegatária, eu vou passar as atribuições para um particular. Através do quê? Através de 3 institutos: concessão, permissão ou autorização. O que eu tenho que lembrar aqui? Eu tenho que lembrar do artigo 175 da Constituição Federal. Lembro? Artigo 175 eu tenho que lembrar. Olha só, o artigo 175 vai dizer isso aqui, ó. O artigo 175 da Constituição Federal, ele diz assim, ó: a administração pública prestará o serviço diretamente ou através de concessão e permissão, precedido de um processo licitatório. Ok? Então, o que esse artigo está dizendo? Está dizendo que ou a administração presta o serviço, ou ela passa para um particular prestar o serviço. Aí encaixa aquela perguntinha charadinha. O particular emite atos administrativos? Sim. Por quê? Porque ele está prestando um serviço. Ok? Tá? Agora vocês entenderam o instituto que faz isso. Qual é o instituto? Descentralização por delegação, ou também chamada descentralização por colaboração. Esses aqui são conhecidos para nós como? Como são conhecidos esses aqui, ó? São os chamados agentes delegatários. São chamados agentes delegatários. Ok? E como é que a administração passa para cá? O serviço. Como é que ele passa? Através de uma licitação. Ok? Para passar para o particular essa atribuição, essa função administrativa, ela precisa fazer uma licitação. Ok? Na concessão, a modalidade é chamada de concorrência. Ok? Então, na concessão aqui, ó, a modalidade de licitação é uma concorrência. Já na permissão, é qualquer modalidade de licitação. E a autorização é através de um ato administrativo não precedido de licitação. Tá? Olha só, vamos pegar uns exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Concessionárias de serviços públicos. Por exemplo, nós temos concessionárias de serviços de transporte intermunicipal, nós temos concessionárias de transporte aéreo, nós temos concessionárias de transportes urbanos. Ok? E nós temos, por exemplo, no nosso município aqui, aquela concessionária que cuida do trânsito, organizando aí os estacionamentos das vias públicas, tá bom? E os permissionários? Permissionários, pessoal, podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Aqui no nosso município, por exemplo, permissionários que nós temos são os chamados taxistas. Os taxistas se encaixam em permissionários, tá? E a autorização, ela é muito mais simples. Né? Um exemplo que nós temos na doutrina em relação à autorização seria o seguinte: o município deixa que as empresas coloquem a placa da empresa num canteiro de rua, desde que a empresa mantenha aquilo limpo e organizado. Seria uma troca, né? Então seria uma autorização. Tá? Olha só, voltando aqui então, ó, na descentralização por delegação, eu tenho, olha só, na descentralização por delegação, eu tenho um particular, através de concessão, permissão e autorização. E esse particular mantém apenas a execução do serviço. Não é titular e nunca vai ser. Já na descentralização por outorga, eu passo para uma entidade que faz parte da administração. É aquilo que nós vamos chamar de administração indireta. Então, se eu perguntasse para vocês de forma bem simples, assim, ó, o que é a administração indireta? São as entidades dotadas de autonomia e personalidade. Ok, até aí tudo bem.
Mas como é que elas surgem? Essa é a pergunta da prova. Como é que elas nascem? Tá? Então, eu sei que a administração indireta é formada por entidades. Essas entidades são autônomas e com personalidade. Agora, o próximo passo que eu tenho que saber, não posso ir para uma prova sem saber, é o seguinte, como é que elas nascem. Ok? Isso faz toda a diferença. Tá? Então, vamos embora. Fechou aqui? Tá? Então, esse esquema que está aqui é o mesmo esquema que nós temos no quadro, de forma muito mais avançada. Tá? Então, o que nós vamos estudar agora melhor? Nós vamos estudar essa organização aqui. Nós vamos estudar o que é a administração direta, o que é a administração indireta, e também vamos, por fim, falar nos chamados as entidades paraestatais, ou particulares em colaboração, ou também entes cooperados ou terceiro setor. Tá? Então, será o último assunto que nós iremos ver. Então, nós veremos a chamada administração direta, as entidades da indireta e os particulares, tá? Que são sem fins lucrativos. Por exemplo, o Sistema S, as OS, as OCIPs, nós veremos por último. Tá? Não temos incidência de questões de prova da FEPESE nesse último ramo ali, do chamado terceiro setor. Agora, outras bancas adoram. Por exemplo, a FGV, né, adora, a CESP-NB adora o terceiro setor. Então, não é o caso, por exemplo, da FEPESE. Tá? A FEPESE vai cobrar aquilo que eu vou mostrar para vocês na resolução de questões. Ok? Então, vamos lá. O que é a administração direta? Tá? A administração direta é aquilo que a gente chamou de administração centralizada. São os entes federativos com seus órgãos. Se eu perguntar para vocês assim, ó, uma secretaria faz parte da administração direta? Como é que ela é criada? Por desconcentração. Tem subordinação? Tem. Questõezinhas, tá? Fiz 4 questões aí, tá? Vamos lá, então. Os órgãos. O que são os órgãos? Eu já vi que o órgão faz parte da administração direta, agora eu preciso entender um pouquinho mais. O que é um órgão? Pessoal, o órgão, o conceito é o seguinte, ó. O órgão é um centro especializado de competência. Sem personalidade. Ok? Então, vamos falar de uma maneira mais simples para a gente entender. Né? Olha só, o que é um órgão? É um centro especializado de competência. Que competência? Saúde, educação, infraestrutura, tá? Segurança pública. Então, pegue aqui, por exemplo, ó, Estado de Santa Catarina é o ente federativo. Aí, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Fazenda, e aí vai. O que são cada um desses órgãos? Centros especializados com uma competência. Esse é o conceito. Ó. Então, o órgão é um centro especializado de competências instituído para o desempenho de funções estatais através dos seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence. Tá? Então, toda atuação do órgão é imputada ao Estado. Por quê? Porque o Estado, né, que tem personalidade, o órgão não tem. Fechou? Vamos embora, então. E como é que se cria um órgão? E como é que se extingue um órgão? Por lei. Ok? A criação e extinção de órgãos são sempre por lei. Tá? Aí tem aquela exceçãozinha que nós estudamos, do chamado decreto autônomo. Lembram? Que ele está equiparado à lei, está no mesmo status de lei, um ato normativo primário. Então, o decreto autônomo, né, uma das previsões dele, que está lá no artigo 84, inciso 6, a linha A, é justamente o que está aqui, ó. A organização e funcionamento dos órgãos públicos executivos, criados por lei, pode ser por meio da edição de um chamado decreto autônomo, desde que não implique aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos. Tá? Eu posso organizar a administração pública através de um decreto autônomo, desde que isso não importe numa extinção de um órgão e nem mesmo na criação de despesas. Tá? Então, é uma exceção. Então, o que seria? Ó? Vamos pensar o seguinte. Como é que eu poderia usar um decreto autônomo? Eu reorganizaria isso daqui, sem criar despesa e nem extinguir ninguém. O que eu poderia fazer? Pegar esse órgão aqui e passar para cá. Se eu não aumentar a despesa e nem acabar com o outro ali, eu posso por decreto autônomo. É isso que a Constituição está falando. Mas para a prova da FEPESE não cai ainda esse detalhe. O que cai na FEPESE? Aquela pergunta que eu preciso que vocês saibam, que é o seguinte. Pode editar um decreto autônomo? É essa a pergunta.
nas duas hipóteses, eles não chegaram lá ainda. Né? A primeira seria organizar a administração pública, não extinguindo o órgão nem aumentando a despesa, e a outra, né, é a extinção de cargos públicos quando vagos. Né? Seria a segunda hipótese, tá? Que está na linha B. Fechou, então? Vamos lá. Aqui, pessoal, eu trouxe uma coisa que é importante. A chamada teoria do órgão. Tá? O que serve a teoria do órgão? Olha só, para que ela serve? Ela procura explicar como a atuação dos agentes públicos é atribuída ao Estado. Então, como que vocês, depois, como servidores, tudo que vocês fizerem vai ser atribuído ao Estado. Dentro da evolução das teorias, tá? Aquela que é importante para a nossa prova é a chamada teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva, que eu tenho que saber para a minha prova, que toda atuação do agente público é imputada ao órgão. Porque isso vai ser importante na hora que eu estudar a responsabilidade. Né? Lembre que aquilo que o agente público fizer, o Estado responde. Se ele agiu com dolo ou culpa, depois o Estado entra com uma ação regressiva contra ele. Essas são as cenas dos próximos capítulos nossos, né? Que é estudar a responsabilidade. Mas a responsabilidade vai vir da teoria da imputação. Toda atuação de vocês, como agentes, vai ser imputada ao Estado. Então, imagine que vocês estão com uma viatura do DEAP e passa um sinal vermelho e destrói um carro de uma família. Quem é responsável? O Estado de Santa Catarina vai responder, certo? E depois ele vai verificar se vocês agiram com dolo ou com culpa. Se, por exemplo, vocês passaram o sinal vermelho, vocês agiram, né, com culpa, foram imprudentes. E aí o Estado vai entrar com uma ação regressiva contra vocês. Tá? Mas isso vai ser importante depois. Então, vamos embora. Podemos ir avançando? Então tá. Aqui, pessoal, tem uma classificação dos órgãos públicos, tá? Existe uma classificação quanto à estrutura, quanto à atuação funcional, quanto à posição, tá? Essa classificação aqui, ó, não cai na FEPES, tá? De todas as questões que já foram cobradas, nunca foi abordada a classificação dos órgãos, mas saiba que existe uma classificação de órgãos. Então não basta eu só saber que existe um órgão. Existe uma classificação de órgãos ainda, ok? Por exemplo, aqui, ó, existem órgãos que são órgãos simples, unitários, ó, são aqueles que não possuem uma subdivisão. Já órgãos compostos são aqueles que possuem uma subdivisão, que foram criados por desconcentração. Tá? Por exemplo, a Casa Civil seria um órgão simples. Né? Agora, os ministérios seriam já, por exemplo, aqui, uns órgãos compostos. Tá? E aí existem órgãos que são singulares, órgãos que são colegiados. Então, essa classificaçãozinha aqui, né, eu coloquei para vocês fazerem uma leitura, mas não é o caso de estar preparado para isso aqui. Tá? Vocês vão ver que a gente vai fazer todas as questões da FEPES e não cobraram isso. Tá? Existem algumas bancas que cobram esse tipo de questão. Tá? Uma questão que não mede muito aí conhecimento. Tá? Agora, essa pergunta mede o conhecimento. Qual a diferença entre um órgão e uma entidade? Essa pergunta faz a diferença. Ok? O que eu tenho que lembrar? O órgão foi criado por desconcentração. Ele é um centro especializado em competência e não tem personalidade. Ok? Então, fechei o órgão. E o que é entidade? A entidade, certo? Ela faz parte da administração indireta e ela foi criada por descentralização. Certo? Já a entidade, ela tem autonomia financeira, técnica, orçamentária, e ela tem também, ó, personalidade. Ok? É um sujeito de direitos e obrigações. Então, por exemplo, se vocês querem discutir uma vaga no vestibular da Universidade Federal, vocês entram com uma ação contra o Estado, por exemplo, a Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina, aqui, é o UDESC. Vocês entram com uma ação contra o UDESC ou contra o Estado? Se estão discutindo o vestibular. Uma vaga no vestibular contra a UDESC. Por quê? Porque ela tem personalidade. Ok? Diferente, por exemplo, se eu estivesse discutindo com uma secretaria. Né? Por exemplo, vocês estão discutindo uma questão tributária contra a Fazenda. Vocês entram com uma ação contra o Estado, não contra a Secretaria da Fazenda. Ok? Por quê? Porque quem tem personalidade é o Estado. Tá bom? Então, o que é importante eu saber? Ó, a entidade, ela tem uma personalidade jurídica. Tá? Ela tem, ó, autonomia administrativa, técnica e financeira. Então, ela se administra, ela tem um conhecimento técnico sobre determinado assunto, ok? E ela tem dinheiro, ela tem recursos financeiros para poder sobreviver, tá bom?
Agora vamos avançar. Eu preciso saber esse artigo aqui. O artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, ele traz aqui como que surgem essas entidades e quais são elas, tá? Algumas questões de prova simplesmente cobram se eu sei ou não sei esse artigo aqui. Ok? Então, simplesmente me cobram conhecimento literal. Mas nós vamos ver que é bem fácil. Olha só. Ele diz assim, ó, o artigo 37, inciso 19, marquem aí, né, que ele é importantíssimo na revisão de vocês, tá? Ele diz o seguinte: somente por lei específica, olha só, somente por uma lei específica. Professor, o que é uma lei específica? É uma lei que só vai tratar disso. É uma lei que só vai tratar dessa matéria, não pode tratar de outra. Por isso que é específico. Agora, uma pergunta de seleção. Essa lei específica, ela, olha só a pergunta, essa lei específica, ela é obrigatoriamente uma lei complementar? Não. Olha a charadinha maldosa. Essa lei específica é obrigatoriamente uma lei complementar? Não. Está aqui, ó. Ela é uma lei ordinária. Pode ser complementar? Pode, mas não obrigatoriamente. Então, a charadinha está no obrigatoriamente, tá? Então, ela é uma lei ordinária. O que é uma lei ordinária? Vocês já estudaram, né? Aquela lei que eu aprovo por maioria simples, a maioria dos presentes. Né? E a lei complementar é a maioria dos membros da casa. É uma diferença, né? É mais difícil aprovar uma lei complementar. Mas continuando aqui, ó. Somente, então, por uma lei ordinária específica, poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição da empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Cabendo a lei complementar, nesse último caso, no caso da fundação, definir a sua área de atuação. Eu leio a primeira vez isso, até passa as palavras, mas tem muita questão de prova aqui. A primeira questão de prova é o seguinte: a lei cria quem? E a lei autoriza quem? Tem que saber. Existe diferença entre criar e autorizar? Existe diferença. Quando a lei cria, publicou em diário oficial, nasceu. Okay? Nasceu a entidade. Na autorização, não. Quando a lei autoriza, eu preciso fazer outra coisa. Qual outra coisa? Eu preciso registrar. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Para facilitar o entendimento desse inciso aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Para facilitar o entendimento desse inciso, como é que nós vamos ler ele? Olha só. Mais uma leitura. Poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de uma empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Tem um problema aqui, tá? Tem um problema. Por quê? Porque na Constituição, ela só fala em fundação, tá? Só que a doutrina majoritária, o STF, entende que essa fundação se divide em duas, tá? Então, eu preciso entender um pouquinho melhor o que está escrito aqui. E aí, assim que eu tenho que ler esse mesmo artigo aqui, ó. Então, somente uma lei ordinária específica cria, mas também quem cria, extingue, tá? Então, a lei específica cria ou extingue a autarquia, e agora aqui está charadinha, ó. Uma fundação pública, de direito público. E a lei autoriza a criação de uma empresa pública, sociedade de economia mista e uma fundação pública de direito privado. Ok, professor. Vamos agora para o quadro aqui para a gente pegar mesmo. Olha só. A lei específica cria duas. A autarquia e a fundação, olha só, cuidado. É uma fundação pública. Essa outra aqui, ó, é uma fundação pública. Eu não posso confundir com uma fundação privada. Por exemplo, Fundação Ayrton Senna. Uma fundação privada, não foi criada pelo poder público. Então, eu tenho dois tipos de fundações que são criadas pelo poder público. Ok? Só que, olha só, uma vai ser de direito público e outra vai ser de direito privado.
Aí, nós temos que buscar o conhecimento do nosso primeiro dia de aula. O que é uma pessoa jurídica de direito público? Aquela que tem desigualdade. Tem um conjunto de poderes, de prerrogativas. O que é uma pessoa jurídica de direito privado? É aquela que perde as prerrogativas, não tem prerrogativas. Então, está uma relação de igualdade. Tá? Então, essa fundação de direito público vai ter prerrogativas. A de direito privado não terá prerrogativas, só sujeições. Exemplo de uma prerrogativa importante: imunidade tributária, prazos processuais em dobro, poder de polícia, ok? Então, são poderes aqui, ó, especiais que só essas têm. Desse lado aqui, não tem. Então, vamos exemplificar, por exemplo, aqui, ó, uma autarquia, a Universidade Federal Fronteira Sul. Os veículos que ela tem, ela vai pagar IPVA? Não. O terreno, ela vai pagar IPTU? Não, porque ela tem imunidade tributária. Agora, por exemplo, e se for, por exemplo, aqui uma fundação privada? Vai pagar. Se for uma empresa pública, vai pagar. Se for uma sociedade econômica mista, vai pagar. Entenderam? Então, vamos embora. E olha só, às vezes, o conhecimento ele só cobra esse finalzinho aqui, ó, é decoreba, olha só. O conhecimento é o seguinte: nesse último caso, uma lei complementar define a área de atuação. Quem é esse último caso? Esse último caso são as fundações. Então, as fundações, uma lei complementar define a área de atuação. Essa lei não foi criada ainda. Então, por isso que gera uma série de dúvidas sobre as fundações. Tá? Enquanto não for criada essa lei, né, fica um pouco mais complexo estudar fundações. Mas o que vocês têm que saber para a prova? Quem é criado e quem é autorizado. Tá? Então, o que eu já entendi até agora? Que a administração indireta foi criada por descentralização. E eu criei uma entidade, que ela tem personalidade e autonomia. E eu vi que, para criar essa entidade, eu preciso de uma lei. E essa lei é uma lei específica. Ok? Então, essa lei, ó, é uma lei específica. E essa lei faz duas coisas. Ou ela cria, ou ela autoriza. E eu tenho que saber quem ela cria e quem ela autoriza. Então, ela cria duas: a autarquia e a fundação pública. Mas qualquer fundação pública? Não. De direito público. Por quê? Porque eu tenho que lembrar da autarquia. Tá? Essa aqui, ó, fundação pública de direito público, é também chamada de fundação autárquica. São sinônimos. Ok? São muito parecidas as atribuições aqui, etc. e tal. Tá? Olha só. E essa aqui, ó, quais são as que a lei autoriza? A fundação pública de direito privado, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Certo? Vamos embora. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos estudar um pouquinho melhor essa administração indireta, ok? Vamos avançar em relação à administração indireta. Olha só, a administração indireta é o conjunto de entidades personalizadas, tá? Então, a administração indireta, a característica é ter personalidade, ok? Então, é um conjunto de entidades com personalidade, tá? E uma coisa importantíssima que eu tenho que saber, para a minha prova, vocês vão ver que eles vão cobrar isso. Essas entidades, olha só, elas são de dois tipos. Eu tenho pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Eu tenho que saber quem é quem, tá? Olha só, as de direito público, há uma desigualdade aqui, ok? As de direito privado não tem a desigualdade na relação, né? Tá? Há uma igualdade na relação. Nós vamos entender por que agora, daqui a pouquinho, tá? Fechou, então? Outra informação importantíssima para a minha prova. Entre essa e essa, entre a administração direta e indireta, não há subordinação. Não há hierarquia. Há tutela ou controle finalístico. Ok? Mais uma perguntinha de prova aí para nós. Vamos lá, então. A primeira delas. Vamos estudar a primeira delas. A autarquia. Olha só. A autarquia. Vamos, sem ler lá a teoria, etc. e tal. O que é a autarquia? Ó? A autarquia é uma entidade da administração indireta criada por descentralização. Tá? Então, a autarquia, ó, vem uma lei específica e cria ela. Ok? E ela vai fazer parte da chamada
administração indireta, tá? Então vejam bem, ó. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público criada por uma lei. Vocês não podem trocar essa palavrinha criada. É uma pergunta de prova aqui, tá bom? Olha só, o que a autarquia faz? Essa é outra pergunta de prova. Essa é outra pergunta de prova. A autarquia, ela desenvolve uma atividade típica de Estado.